E se o maior segredo para construir riqueza não tiver nada a ver com a bolsa de valores, mas sim com o que acontece dentro da nossa própria cabeça? Hoje, com base nas ideias de Charles Mendlovich, a gente vai explorar um conceito que vai contra o senso comum, mas que muda tudo. O foco não é no que fazer, mas em quem a gente precisa se tornar. Tudo começa com essa frase aqui, da nossa fonte, que é bem intrigante. Nunca encontrei um milionário com apenas 1 milhão. Parece um detalhe, né? Mas essa palavrinha apenas muda tudo e já levanta uma grande questão. É um paradoxo, não é? Se a gente pensa que a jornada até o primeiro milhão é a mais difícil de todas, por que parece que ninguém para por aí? Essa é a grande pergunta que a gente vai investigar agora. A resposta, de acordo com a nossa fonte, está no que a gente pode chamar de o segredo do sucesso cumulativo. A ideia central é que o verdadeiro prêmio não é o dinheiro em si, mas a pessoa que alguém se torna para conseguir conquistá-lo. E aqui está a virada de chave. O processo, o caminho para chegar no primeiro milhão, transforma uma pessoa de uma forma fundamental. Essa metamorfose que faz todo o crescimento depois disso ser, acredite, bem mais fácil. Pensa nisso como se a pessoa estivesse montando uma caixa de ferramentas mental. O que tem lá dentro? Tem conhecimento técnico, claro, tem uma disciplina de ferro, tem hábitos novos, mais produtivos e talvez a ferramenta mais valiosa de todas, uma resiliência que só se consegue passando perrengue no caminho. É exatamente essa caixa de ferramentas que resolve aquele paradoxo do começo. Depois que alguém tem essas ferramentas, o crescimento vira quase uma consequência. Parar no primeiro milhão seria como um ótimo cozinheiro que, depois de fazer um prato incrível, joga todas as panelas e facas fora. Não faz sentido. E isso aqui mostra o valor real do processo. A fonte destaca que mesmo as pessoas que perdem fortunas, muitas vezes conseguem se reerguer. E por quê? Porque o dinheiro pode ir embora, mas o conhecimento, a disciplina, a mentalidade, essas ferramentas ninguém tira. Elas continuam lá. Certo. Se esse processo todo é tão poderoso, o que impede a maioria das pessoas de construir essa caixa de ferramentas? Para explicar isso, a fonte usa uma metáfora que é, olha, perfeita. Essa metáfora é a arrebentação do mar. Sabe aquela parte onde as ondas quebram com força, bem na beira, que é super difícil de passar? Então, na vida, essa é a fase inicial de qualquer projeto grande. O esforço é gigante, o progresso parece mínimo, é frustrante, e é bem aí que a maioria das pessoas desiste. E o contraste aqui na tela diz tudo. De um lado, na arrebentação, a realidade é de uma luta sem fim para um retorno que parece quase nada. Mas, para quem consegue passar por isso, o cenário muda da água para o vinho. As águas ficam calmas, o crescimento se sustenta e o impulso começa a jogar a seu favor. A pergunta lógica, então, é: se do outro lado é tão melhor, o que exatamente segura as pessoas ali, naquela zona de esforço máximo e resultado mínimo? E a resposta da fonte é bem direta. A barreira não é externa. Não são as circunstâncias, a economia, nada disso. A verdadeira âncora que prende alguém na arrebentação é interna. É a mentalidade. Essa é uma ideia que vale a pena repetir. A luta mais difícil não é contra o mercado, a concorrência ou a falta de sorte. A verdadeira batalha acontece dentro da própria cabeça. O autor chama isso de programação anti-riqueza, que fica rodando no nosso subconsciente. São aquelas crenças que a gente absorve muitas vezes sem nem perceber desde criança. Coisas do tipo, dinheiro é sujo, ou todo rico é desonesto, aquela famosa história bíblica do camelo, ou a ideia mais sutil de que isso não é para nós. E essas ideias trabalham em silêncio, nos sabotando. E aqui está o centro do conflito. Não dá para lutar conscientemente por um objetivo que o nosso subconsciente rejeita. Se, lá no fundo, ser rico é visto como algo negativo, a mente vai criar obstáculos, vai procrastinar, vai se auto-sabotar, tudo para garantir que a pessoa fique segura e não se transforme naquilo que ela despreza. Então, qual é a saída? Bom, a conclusão da nossa fonte aponta o verdadeiro ponto de partida para qualquer jornada de sucesso financeiro. A fonte é categórica nisso aqui. O esforço bruto, sozinho, não adianta. Uma pessoa pode trabalhar 18 horas por dia, mas se a programação interna dela estiver desalinhada com o objetivo, ela vai continuar pobre, presa na arrebentação. O esforço simplesmente não gera resultado. Por isso, o ponto final e a principal lição de hoje é esta. O primeiro passo de verdade não é agir mais, trabalhar mais ou se esforçar mais.
O primeiro passo é mudar a mente. A reprogramação mental tem que vir antes, para que toda a ação que vier depois seja finalmente eficaz. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Uma pergunta que talvez valha muito a pena se fazer. Quais crenças, às vezes até invisíveis, podem estar funcionando como uma âncora, mantendo alguém preso na arrebentação?